Santo de Deus, precisamos do Senhor. Pedimos que a graça do Senhor esteja sendo depositada sobre cada um dos meus irmãos e que nós possamos usufruir da sua glória nessa hora, recebendo revelação, inspiração e poder em nome de Jesus. Amém, irmãos? Fala glória a Deus, amém? Aleluia. Abra a Bíblia em Filipenses 1, verso 21, projeta rapidinho. Eu quero ler alguns textos com você. Então, nosso irmão da projeção, fica atento aí. Filipenses 1, 21. Irmão, só para dar uma prestação de contas, nós não esquecemos do projeto de CFTV e alarme aqui, viu? Então, nós estamos em vias de concluir isso. É que é demorado porque tem tanto detalhe. Então, só para você ficar por dentro aí. E logo a gente vai tirar aquela oferta para, em nome de Jesus, nós resolvermos esse problema e mantermos esse lugar seguro. Amém, irmãos? Hoje já temos um alarme, mas nós vamos trocar por um que pega na intenção. Pensou, pega ele. Amém? Estou brincando. Abre aí então, diz assim, Filipenses 1, 21. Portanto, para mim o viver é... O que é o viver? Aleluia. E o morrer é lucro. Fala, morrer é lucro. Vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você pudesse escolher o dia da sua morte, que dia você escolheria? A gente escolhe o dia de casar, a gente escolhe o dia de ficar noivo, a gente escolhe o dia que vou pedir as contas, a gente escolhe o dia que você quer correr, a gente escolhe o dia que a gente quer fazer exercício. Mas se você pudesse escolher o dia de morrer, que dia você escolheria? Não ouvi. Não entendi. Quantos escolheriam hoje? Eu falo assim, pastor, seria hoje. Levante a mão. São raros. Mas irmãos, por que nós temos essa visão? Porque deixa eu falar para você, o que a Bíblia diz da morte? Que a morte é lucro. Quem morre está no lucro. Quem está vivo está no prejuízo. Com certeza. Mas morrer é lucro. A Bíblia diz isso. Sabe? E pode ser que, como lá no mundo, também na igreja nós tememos a morte, temos medo. Você tem medo da morte? Eu confesso a você que algum tempo atrás, eu fiquei meio encafifado com a morte. Eu tinha duas coisas na minha vida que eu temia muito, desde pequenininho, irmãos. Isso foi assim uma crise para mim. Eu estou aqui abrindo meu coração. Quando eu era criança, bem pequeno, às vezes eu acordava de madrugada com o sentimento que minha mãe ia morrer. Aí eu corria nos pés da cama da minha mãe, ou na cama mesmo, deitava lá, só que ela cutucava, vai menino, vai para sua cama. Bom, primeiro era um bom sinal, que ela estava viva. Mas, irmãos, eu ficava tão assim angustiado, que às vezes eu deitava no chão gelado, e eu colocava devagar as mãos nos pés dela, só para mim sentir a minha mãe. Eu tinha um receio que minha mãe morresse cedo. E com 48 anos ela faleceu, com uma doença. Então eu tinha um outro medo, que quando eu chegasse nos 40 eu também morreria, que eu não teria longevidade. Isso é algo de criança. Eu não sei se é tolice, se algo aconteceu. Eu pude ver minha mãe passar por várias cirurgias. Teve problema no ovário, depois teve problema no útero, depois teve um câncer de mama. Sabe, essas coisas de ver a mãe fazer cirurgia, essas coisas realmente me marcou. Mas eu tinha esse receio. E assim, minha mãe faleceu com 48 anos, muito jovem. E aí veio o segundo temor. Eu tinha 22 anos quando ela faleceu. Quando eu chegasse perto dos 40, que eu também morreria. Irmãos, eu fui acometido de um medo assim, de toda hora eu ficava pensando nisso. Ficava com medo, quando chegasse a minha hora, meu Deus, meu Deus. Eu sou um cara que gosta de andar assim, com emoções, quando dirige, né? Eu gosto de andar, eu vou no limite da velocidade. Às vezes eu esqueço qual é o limite, né? Tem gente, e eu quero avisar para os irmãos, os anjos, eles respeitam as sinalizações. Então se você vai além da velocidade local, o anjo ele não vai. O anjo fala assim, volta, eu não posso ultrapassar. É 80, você está 120.
Aí eu falava isso, eu falava assim, irmão, mas eu tento pegar o anjo do carro da frente, entendeu? Eu vou pulando de anjo em anjo, para chegar mais rápido. Isso é um perigo mesmo, né? Isso é um mal. Eu, sincero, não sigo o seu exemplo, seu pastor, mas eu ando bem moderado aqui. 50 por hora aqui em São Paulo é uma bênção. Nunca vi meu carro ficar tão econômico, viu, irmãos? É uma bênção 50 por hora. Mas, então assim, eu fiquei com aquilo na cabeça e olha, isso é um tabu no mundo. Sabe, isso é algo que traz medo para as pessoas, a morte. Por que traz medo? Porque ninguém vence a morte. A morte é invencível, ela virá. Você vê as pessoas abertas para Jesus? É quando está para morrer. Você já viu, você quer ver uma pessoa parar de fumar na hora? É o cardiologista fala assim, você acabou de ter um infarto. Se você não parar de fumar agora, você morre amanhã. Aí o cara para, não precisa de oração, sabe, não tem libertação. O doutor tem mais unção que o pastor. Que o doutor fala só um negocinho, ó, irmão, você safenou, você vai morrer. Aí o cara para de fumar. É um absurdo o poder de convencimento de um médico. E às vezes a esposa, os filhos falam tanto, né? Mas existe esse medo no mundo. A morte é um tabu. É um tabu porque, sabe, tabu é aquelas coisas que a gente não vence. Tabu é algumas coisas que é intransponível. E a morte é uma dessas coisas para o mundo. Sabe, para piorar um pouco, olha o que a Bíblia diz sobre a morte no Velho Testamento. Abre lá em Eclesiastes 9:10. Eclesiastes 9:10. Aumentou o meu retorno, viu? Não sei porquê. 2. Pode abaixar um pouquinho aí. Começou a apitar aqui, abaixa. Eclesiastes 9:10. Pode abaixar um pouquinho mais. Olha só. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além, o além é a morte. Para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Olha o que fala da morte no Velho Testamento. Quando você lê isso, dá algum tipo de desespero em você? Dá meu Deus, você é uma alma penada, não tem nada, não vai ter projetos, tem nada, sabe? Essa era a visão da morte no Velho Testamento. Mas você precisa entender o que aconteceu com a morte depois que veio Jesus, irmãos. E glória a Deus que Jesus já veio, fala aleluia. Se ele não tivesse vindo, pode ser que a nossa visão da morte seria assim, o nada, acabou. Eu já ouvi de um pastor que se desviou que a vida eterna é quando nós nos reproduzimos os nossos filhos. Eu falei, então lascou. Se você que é pastor pensa isso, você acabou de negar o que Cristo fez, que Ele ressuscitou dos mortos. Então deixa eu falar algo para você. Depois que Jesus veio, a morte mudou de cena para nós. A morte entrou no mundo por causa do erro de Adão e Eva, ok? Ele diz que se tivessem comido da árvore do conhecimento, certamente morreriam. Então a morte, a primeira vez que a palavra morte é mencionada na Bíblia, e pelo princípio da primeira menção, determina-se aqui algo importante. Morte, então, é não se alimentar da árvore da vida, e viver na independência, não depender de Deus, que isso que a árvore do conhecimento era, a independência. Mas quando Deus cria ali o homem, Ele já sabia que o homem ia pecar. E porque Ele sabia, porque Deus é atemporal, Deus já sabe o fim da história, inclusive já contou para a gente, e nós venceremos com o Cordeiro, fala aleluia. Essa já é a história, olha que legal jogar esse jogo, você já joga sabendo que você ganhou. Mas mesmo assim tem gente que vive como um derrotado, não é verdade? Você devia viver como um vencedor, porque você já venceu. A Bíblia diz isso, que nós vencemos, fala aleluia. Mas Deus então providencia
um remédio para a questão da morte, que foi o envio de Jesus Cristo. Adão e Eva sabiam que se eles comessem essa árvore, do fruto da árvore do conhecimento, morreriam, mas preferiram acreditar no diabo. Houve incredulidade. Sabe, eles fizeram escolhas graves que trouxeram consequências, e Deus sabia disso. Ele não quis morrer para a vontade de comer daquele fruto. Por isso que encontraram a morte. Eu e você somos submetidos a essas mesmas escolhas todos os dias, irmãos. Muitas vezes, diante de uma situação, você escolhe viver por si e não ouve o que Deus tem para você, e você vive como um Adão e Eva, vive fazendo escolhas por si só, e o resultado disso é o quê? É a morte para Deus, porque você vive pensando para si. A Bíblia nos ensina que nós deveríamos morrer para as coisas desse mundo. O que nós precisamos aprender, que ter vida em abundante, é ter uma vida de morte, e morte para si, para as coisas que Deus não deseja para si mesmo, para você, para nós. O segredo de uma vida abundante é uma vida de cruz, irmãos. É uma vida de fazer a vontade de Deus. É uma vida de não andar pelo conhecimento, pela confiança em si mesmo, mas de andar confiando em Deus e depositando em Deus as suas aflições. A Bíblia diz: nesse mundo tereis muitas aflições. Vai ter mesmo, mas como nós vencemos ela? Morrendo. Pergunta para o seu irmão: você tem uma vida de morte, ou você faz só a sua vontade? Você escolhe viver ou morrer toda hora? Para o casamento, casal, olha aí a esposa. Fala: querido, quem morre lá primeiro? Eu ou você? Os dois morrem junto, ou os dois ficam vivendo junto lá, se debatendo? Porque a vida de cruz é uma vida de morte, irmãos. Sabe o caminho para fazer escolhas certas? É escolher a palavra de Deus. Essa é. A palavra de Deus estabelece os princípios e os valores para que você tenha uma vida abundante. Que Jesus disse: as palavras que vos digo, espírito é, vida é. Então, se você quer ter uma vida abundante, você tem que viver pela palavra de Deus. Só viver pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus, a palavra rema, revelada, é vida. Fala: vida. Então, um grande lance que nós não conseguimos viver abundantemente é porque nós vivemos pela nossa palavra. Se Adão tivesse praticado a palavra de Deus, ele não tinha encontrado a morte. Se Jesus, sendo tentado, não respondesse pela palavra de Deus, ele tinha falhado ali, quando foi tentado depois do deserto, ali no deserto. Está me ouvindo, irmãos? Então, morrer, o que é morrer de verdade? É viver a palavra. Isso é morrer. E quem morre, encontra a vida. Não é assim que está escrito? Que aquele que perder a sua vida, achá-la-á. Agora veja, sabendo então desse caos que ia acontecer, e acontece na nossa vida, ainda hoje, nós ainda vivemos por si em muitas áreas. Deus então estabelece o plano da salvação para o ser humano. Ele não poderia acabar com a morte, porque Ele mesmo disse que se pecássemos, morreríamos. Então a morte foi criada por Deus, porque Deus que estabelece a morte. Se comeres do fruto, morreria. Ele mesmo disse que o salário do pecado é a morte. Então quem criou a morte? Foi Deus.
palavra de Deus diz isso. Apesar que é uma escolha para cada um de nós. Então ele acerta com Jesus para ser esse resgatador da humanidade, já que ele sabia que o povo não daria conta e morreria, porque praticaria as suas próprias vontades. Deus estabelece o resgatador, aquele que morreria no lugar do mundo. Fala amém. E para isso, Jesus sendo Deus, o que ele teve que fazer? Fala, se esvaziar e se tornar o quê? Igual a um homem. Ele teve que se tornar algum homem, a um ser mortal, porque Jesus era imortal, ele era Deus. Deus não morre, porque Deus não peca. Então Jesus teve que se tornar homem, porque somente um mortal pode morrer, se submeter às paixões, se submeter às tentações, se submeter às circunstâncias. E aí então ele suporta tudo, não conhece o pecado, que a Bíblia diz que ele não conheceu o pecado, mas se fez pecado por nós. E ele vai para aquela cruz, se transforma então em pecado e morre, paga o salário do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Quando ele faz isso, ele resolve o problema do mundo não ter condições de acessar o coração do Pai e ser um com Deus, porque ele paga o preço que era imputado para mim e para você. Agora veja, porque ele ressuscitou? Fala, porque Deus é justo. Deus é justo. Ouça, como pode alguém que não pecou morrer? Porque a Bíblia só fala que quem morre é quem peca. Por isso que Deus o ressuscita, porque Jesus não pecou, ele se fez pecado, morre na cruz, mas a justiça de Deus o ressuscita, porque a palavra de Deus garante isso. O poder da palavra de Deus trouxe a vida. Fala aleluia. Agora veja, por que então eu e você que estamos em Cristo Jesus ressuscitaremos? Porque nós pecamos, sim ou não? E por que nós ressuscitaremos? Porque nós fomos justificados em Cristo Jesus. E a palavra de Deus que diz que o justo viverá por fé. O justo viverá, não morrerá. Então veja, irmãos, a palavra de Deus tem poder de trazer morte, mas também vida. Fala aleluia. Deus exaltou Jesus acima de tudo que existe, sobre tudo que Ele mesmo criou. Assim, nasce então uma nova estirpe de homens gerados conforme a imagem e semelhança de Jesus. Esse é o domínio do Senhor sobre a nossa geração. Fala aleluia. Jesus inaugura então um novo princípio no cosmos, a vida que nasce da morte. Fala, a vida que nasce da morte. Esse é o princípio da vida ressurreta. Fala, o princípio da vida ressurreta é a vida que nasce da morte. Fala aleluia. Aleluia. Veja, para você ter a vida ressurreta, primeiro você precisa passar pela morte, porque Cristo passou pela morte para ser ressuscitado. E nós que estamos em Cristo já morremos para esse mundo. Por isso que diz que aquele que está em Cristo não sofrerá o dano da segunda morte. Mas para Deus a nossa morte física é encarada como o quê? Como um atalho para você se encontrar com a glória do Senhor Jesus. A morte para um cristão deve ser encarada como uma viagem mais rápida. Foi promovido. Quando você vai no velório, qual o sentimento que dá em você?
Tristeza normalmente, não é? Devia dar de alegria, e até de inveja, inveja santa. Falei, mas se fosse eu aqui. Uma vez perguntaram para o irmão assim: irmão, quando você morrer, o que você gostaria de ouvir das pessoas que estavam em volta do caixão? Da sua família, dos seus filhos, dos seus amigos, do seu pastor, do seu líder de célula. Você gostaria de ouvir assim: nossa, como deu trabalho esse cabra, custou morrer, meu Deus. A família um olhando para o outro, falou assim: oh, até que enfim, mamãe, vai ter paz em casa. Ninguém quer ouvir isso. Você gostaria de ouvir: aqui jaz um homem justo, um homem cheio de Deus, um homem que viveu seus dias intensamente, um homem que foi generoso, um homem que amou a sua casa, a sua família, homem íntegro, homem fiel. Os louvores, a turma vai reúne da célula e canta os louvores, né? Aproveita para cantar lá: quando terminar essa vida aqui. Ninguém sabe. Não é possível. Não é possível. Me ajuda, Jair. Me ajuda, seu Valdir. Quando terminar essa vida aqui e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar. A turma não é dessa época. Eu já fui vários velórios que cantou isso. Canta o que no velório? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Qual outra música que faz? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos. Olha aí as músicas de velório. Vocês já foram em velório. Aí esse irmão falou assim: sabe, pastor, que eu gostaria de ouvir quando eu estivesse no caixão e as pessoas estivessem em volta de mim? Eu gostaria de ouvir assim: olha, olha, ressuscitou, ressuscitou, oh, glória. Quem gostaria de ouvir isso? Ressuscitou, oh, ressuscitou e vive. Ai, aprende a morrer, irmão. Essa vida aqui é trapo de imundícia. Esse lugar aqui é lugar de dano. Nós temos aflições. A vida é um desgaste. A vida, o enredo da vida é tristeza. É uma história de luta. Luta contra as obras das trevas. Luta contra as enfermidades. Luta contra muitas coisas ruins desse mundo. Morrer é lucro, irmão. Morrer é se encontrar com a glória de Jesus. Eu viro e mexo, eu falo para minha esposa: oh, Jesus podia voltar agora. Volta logo, Jesus. Se você é vaso ruim que demora para morrer, pede para Jesus voltar logo. Sabe, irmãos, esse é o desejo, devia ser o desejo do crente fiel, do crente que ama a Deus. A morte é chegar logo para se encontrar com Jesus. Mas qual é o nosso coração às vezes quando morre algum ente querido? Quando morre um parente, choramos, lamentamos, ficamos questionando às vezes a Deus, e nós não olhamos com os olhos de Deus. Esse irmão está no Senhor, irmãos, acabou o sofrimento dele. Sabe, essa é a verdade. A boa notícia para nós que estamos em Jesus é que a morte não tem mais poder de destruir a sua vida definitivamente. Ela simplesmente acaba com o teu sofrimento. Fala: morrer é dar fim ao sofrimento. Pode dizer amém para valer? Quantos tem coragem de morrer aqui? Você daria a tua vida? Morreria? Olha, ninguém quer morrer nesse lugar. Ai, eu falo para o jovem assim: já pensou morrer, Jesus volta e você não casa? Não é justo, não é justo. Estou fazendo corte, estou me guardando, e quando chega na hora, Jesus volta antes do dia de eu casar. Não é justo. Para de ser meia boca, irmão. Você é a noiva de Cristo. Morrer é lucro. Fala para o seu irmão: a morte não deve ser temida,
mas ela deve ser desejada. Por isso que Paulo diz assim, olha só, Colossenses 3, verso 5. Colossenses 3, verso 5. Projetou? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Olha para o seu irmão, faz morrer, irmão, essas coisas ruins. Faz morrer. Morre logo, fala, morre logo, coisa ruim. Quando o irmão estiver dando chilique, quando o irmão estiver sendo carnal, o que você tem que falar para ele? Morre logo, coisa ruim. Morre. Por quê? Porque uma vida ressurreta só pode ter quem morre. Quem morre para as coisas carnais, vive para as coisas celestiais. Aleluia. Ele diz, morra a vossa natureza terrena, e põe 2 pontos, quais são? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Então, morra para as coisas ruins, morra para as coisas que geram morte. Sabe, quando eu mato a minha vida natural, o Espírito Santo faz ressurgir um novo homem. Agora, a vida, ela se manifesta, é um homem segundo o coração de Deus, é um homem que morre para as coisas vis desse mundo, e experimenta a vida. Só pode experimentar a vida alguém que vive pela morte. Entenda, é a morte do seu eu, é a morte do egoísmo, é a morte da sua carne. Sabe por que você não vence e não experimenta o melhor de Deus? Porque você não morre. Ou se morre, vai que nem um porco para a cruz. Já viu matar porco? Quantos já viram matar um porco? Viu o barulho que o bicho faz, o escândalo? Tem um monte de crente que é assim, igual porco indo para a cruz. O porco, você levanta o sovaco dele assim, ó, do lado esquerdo, pega uma faca, um punhal bem comprido e vai lá e ó, tcham, e diz que não pode ter dó. Se tiver dó, olha lá, não morre. A turma da roça aqui conhece bem. Me falavam isso. Eu morei uma época lá no Mato Grosso, Cuiabá. A gente ia para a chácara, e lá inventava às vezes matar um porco, e a criançada ficava tudo vendo, e os adultos falavam assim, ó, não fica com dó, hein? Se ficar com dó não morre. Eu ficava pensando, não entendi. É impossível não ficar com dó de um leitãozinho morrer. Irmãos, aí enfiaram o punhal no sovaco do porco lá, e um porco grunhindo lá, aquele escândalo, e de repente, pó! Eu, que é isso? E o porquinho, mais um barulho, pó! Ela era a porca. Sabe como chamava a porca? Filomena. Não esqueça até hoje. Irmão, se tiver alguma Filomena no nosso meio, me perdoe nessa hora, mas era o nome que deram para a porca. Nem vou perguntar se tem, porque eu não quero passar esse carão aqui. Morre logo, viu, irmão? Morre logo. Mas aí, aquele barulho, a porca estourou, irmão, com a porteira, entrou, deu uma carreira lá, e solta o porquinho, corre da porca. Irmãos, é alguns crentes que eu vejo de vez em quando é para morrer, e o cara, não vou, quem pensa que é? E aí vem a mãe, porcona, Filomena, vai mexer com meu filho, ninguém vai mexer com meu filho aqui. Se converte, ô porco, ô irmão. Não pode. Nós temos que ir para como? Como é que Jesus foi para o matadouro? Como ovelha. Se alguém já viu uma ovelha morrendo, sabe como a ovelha morre? Sabe qual é o barulho? Nenhum. Ela só solta lágrima. É assim que você devia viver para as coisas do mundo. Quando as coisas estão lá pegando, morre que nem uma ovelha, irmão. Cala a boca, engole esse negócio, não vai nesses lugares, sai fora desse relacionamento que te leva para a morte. Para com essas manias tolas, para de falar assim com as pessoas, seja mais amável, morre logo, coisa ruim. Você vai ver como Jesus vai se manifestar depois disso. Fala para o seu irmão, nossa vida tem que ser uma vida de cruz. Fala, é na cruz que a carne morre e o poder da ressurreição se manifesta.
Fala aleluia. Fala para o seu irmão: morrer é lucro, irmão. É por isso que o apóstolo disse que morte era lucro. Antes era prejuízo sem volta, agora é lucro. A morte nos leva a Jesus. Jesus ensinou esse princípio para os seus discípulos. Se você quer ter uma vida ressurreta, se você quer ter uma vida para manifestar a glória de Deus, aprenda a morrer para este mundo, para as coisas desse mundo. Viva pela glória de Deus. Fala aleluia. João 12, verso 24, olha só o que Jesus disse aos seus discípulos. João 12, 24. Aleluia. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Opa! O que acontece se o grão morrer? Produz muito fruto. Quantos querem dar muitos frutos? Levanta a mão quem quer dar muito fruto. Então morre, irmão. Sabe por que você não frutifica? Sabe que o seu casamento não está dando fruto? Sabe que você não vive o melhor de Deus nos seus relacionamentos? Porque você não morre para eles. Você ainda quer ser o porco, relinchando, porque quem relincha é cavalo, mas tem porco que é um cavalo. Sabe, reclama, vive uma vida de aparência dentro da igreja. Oh, glória a Deus, paz do Senhor, irmãos, aleluia. Vai orar com o irmão. Aí chega lá fora, bota a mão nas cacas. Chega lá fora, que nem uma irmã disse agora há pouco, que é um cavalo. Chega lá fora, só faz porcaria. Consegue pôr a mão em porquice. Tira a máscara, irmão. Para de ser meia boca, irmão. Morre, irmão. Por amor da tua esposa, morra. Morre logo esse vaso ruim. Morre na maneira de falar. Morre na maneira de tratar. Morre quando você olha a fatura do cartão de crédito dela. Morre, irmão, morre ali, morre. Ali é a chance de morrer. E não é verdade, não é? O que dá mais problema no casamento é falar de dinheiro. Quer ver alguém vivinho? É falar de dinheiro. Não é verdade? Mudamos de cidade, acordamos mais cedo. Você deixa seus filhos com as pessoas estranhas para poder fazer um monte de coisa aí fora. Mas quando fala que você tem que dar dinheiro, parece que tudo tem menos valor do que o dinheiro. Pensa bem, você tem um carrão bonito, carro novo, você nem tirou o plástico do banco ainda, cheiroso. Aí teu irmão da célula fala assim: meu carro quebrou e eu precisava ir para fazer uma viagem, vou lá para Goiânia. Você empresta seu carro novinho, ele tem 10 quilômetros, só saiu da concessionária e chegou na sua casa. Você empresta o seu carro? Quem empresta? É bom saber. Ó, irmãos, essa irmã empresta. Quem mais empresta? Ninguém empresta. Olha só. Outro lá empresta, olha só, empresta. Olha, agora tem uns corajosos, né? Mas então pensaram, ó, quase 2 minutos pensando: cara, será que eu não vou? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Olha só, mas olha só. Aí eu peço assim para o teu filho: olha, eu vou fazer uma viagem, vou para Goiânia, deixa o seu filho comigo. Nós vamos para lá, vai ter conferência, você deixa ele ir. Quantos deixariam o filho ir com o pastor para passear lá para Goiânia? Fala: não, vamos para a conferência, depois vou passar em Caldas Novas, ele vai passar uma semana comigo. Levanta a mão. Ixi, pastor, passa um mês, pode cuidar dele, só não muda o RG não. Irmão, você dá mais valor para o seu carro do que para o teu filho, irmão. Quando fala de emprestar o carro, quando fala de empresta teu filho para a gente passear, deixa ele ficar na minha casa, pode ir, na hora, véio. Ufa, aleluia. Irmãos, nós precisamos morrer.
Fala para o seu irmão, desse jeito a gente precisa morrer logo, irmãos. Fala para o seu irmão, morre logo, irmão. Se o grão de trigo morrer, produz ele muito e muito fruto. Para Jesus, irmãos, a morte produz vida, mas para o mundo, a morte é o fim, é derrota, não há esperança, não há consolo, não há paz, é uma agonia. Quando Jesus disse aos seus discípulos que ele deveria morrer, olha só, Pedro chamando à parte, queria admoestá-lo, dissuadi-lo, falando o seguinte: não vai acontecer isso contigo não, Senhor, para com isso, você não vai morrer. Jesus teve uma das reações mais fortes, sabe, em todo o tempo que ele esteve aqui, em todos os registros. Olha o que ele disse a Pedro, todo mundo sabe, mas olha só, imagine se fosse você. Mateus 16, verso 23. Nós precisamos entender o porquê Deus nos mantém ainda vivo. Olha só. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Olha, não cogita das coisas de Deus, mas cogita das coisas dos homens. Quais são as coisas dos homens? Se preservar. Irmão que se preserva, irmão que não paga preço, irmão que não se dispõe à mudança, ao tratamento, que não se submete, que só faz a sua vontade. São coisas dos homens. Jesus veio para quê, irmãos? Qual é o propósito de Jesus? Veio para morrer por nós. Ele precisava morrer. Se Jesus não morresse, nós não poderíamos pregar o evangelho do reino, nós não seríamos salvos, principalmente porque não somos judeus. A palavra era para os judeus, a vida era para os judeus, o reino era deles. Mas Jesus veio para os gentios, veio para aqueles que não eram, para serem, veio para a escória. É da escória que ele levanta a igreja. Por isso que vai ter a noiva de Cristo e os remanescentes. São dois povos lá diferentes. Mas você precisa entender que o projeto de Deus era morrer. E nós, como cristãos, devemos ter uma vida como Jesus, uma vida de cruz, uma vida de morte. Sabe quando reconhecerão que você é um homem de Deus? Quando você abre mão da sua vaidade, quando você abre mão de pleitear os teus direitos, quando você cala, quando você abençoa. É aí que vão olhar e falar assim: uau, esses são homens de Deus. Pedro estava indo contra o princípio da vida ressurreta. Jesus precisava experimentar a morte para ter uma vida ressurreta. A morte era o propósito divino, irmãos. Então veja, uma vida de morte, uma vida de se negar, é um propósito de vida divino. Morrer é o único caminho para ter uma vida ressurreta. Para você nunca ter uma vida de glória se não aprender a morrer antes, irmão. Sabe o que as pessoas querem? Querem ressurreição, a vida poderosa de Deus, mas não querem experimentar antes o poder da cruz. Sabe o que as pessoas querem? A glória, mas esquece que antes tem o quê? Uma coroa de espinho. As pessoas querem o quê? Um trono. Esquecem que tem uma cruz, o Gólgota antes, que tem lá chibatadas para chegar até lá. A vida ressurreta só vem depois da morte. Fala para o seu irmão isso. A vida ressurreta só vem depois da morte. E olha só o que Jesus então na sequência diz, verso 24 do 16. No verso seguinte, Pedro tinha acabado de... Olha só,
Pedro tinha acabado de ter a revelação. Como pode? Pedro estava endemoniado, irmãos? Não, eu não creio em crente endemoniado. Não acredito. Quem tem o Espírito Santo de Deus não pode ser portador de demônios, mas ele pode ficar opresso. Eu acho que o que aconteceu com Pedro? Pedro recebeu uma opressão. Houve uma seta. A seta entrou na mente dele, maligna, ele abraçou. E Jesus percebe aquilo. Porque antes, um pouquinho, ele acaba de ser condecorado, mudou o nome dele. Simão, tu és Pedro. E sobre este fundamento, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. E as portas do céu não prevalecerão contra ela. O que ligares na terra terá sido ligado no céu. O que desligares da terra terá sido desligado do céu. E aí o Senhor, então, no verso 23, começa antes a falar que importa que o Filho do Homem fosse morto e entregue nas mãos dos religiosos daquela época, dos judeus, e levado à cruz e fosse morto. E Pedro na hora fala, de jeito nenhum isso não acontece. E Jesus fala, arreda Satanás. Aí no verso 24 ele olha para os discípulos e diz assim, então disse Jesus a seus discípulos, se alguém aqui quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Fala aleluia. Em Lucas 9 verso 23 é o mesmo verso, com uma diferença. Aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz dia a dia e siga-me. Então, uma vida de morte é uma vida de morte diária. Quantas vezes você tem que morrer, irmãos? Todos os dias você vai ter uma oportunidade para morrer. Você tem que fazer escolha, ou eu vou estribuchar, ou eu vou morrer. O problema é que as pessoas não morrem, as pessoas relutam. Não há morte, também não há vida. Qualquer evangelho, irmãos, que exclua a cruz, que é a morte, não é o evangelho de Jesus Cristo. Jesus veio pregar um reino, que é um reino que é estabelecido em cima da morte, para que gere vida. Este é o evangelho do reino. Jesus pregou uma vida de morte, de abrir mão, de ceder. Quantas vezes eu tenho que perdoar? 70 vezes 7. E se me tomar a túnica, traga a capa. Se me fez andar 1 milha, vai com ele 2. Vida de cruz. Fala, irmão, você está disposto a morrer? Fala para ele, a vida de cruz é uma escolha diária. Fala para o seu irmão, dia a dia, irmão. Pergunta, você já morreu hoje? Se não morreu, você vai ter uma oportunidade com certeza de morrer. Já pensou se alguém atropelado na hora de sair daqui morre, irmãos? Os irmãos vão falar assim, adeus em Israel, ou nunca mais vão voltar. Eu não sei o que aconteceria, mas a morte que Jesus está dizendo vai muito além da morte natural, irmãos. Sabe, o que importa a morte natural? O que importa é morrer no dia a dia estando vivo, é abrir mão, uma vida de abrir mão, de negar a si mesmo. Agora veja, você precisa enxergar alguns exemplos práticos disso. Sabe, por exemplo, quando uma pessoa casa, para que ela tenha a possibilidade do casamento dar certo, ela precisa matar o tempo de solteiro, uma vida de morte. Não dá para estar casado e viver como solteiro. Sim ou não, irmãs? Você gosta que o marido casou, vai jogar bola agora? 3 vezes por semana jogar bola à noite? Isso é coisa de solteiro. Irmão, você pode achar ruim comigo, mas se você joga mais que 2 vezes bola à noite, deixa a tua mulher em casa para ir jogar bola, vai uma vez só. Uma vez está bom. Ou vai o dia que ela está fazendo o curso, o dia que ela não está, ela está ocupada, aí você vai. Não, reunião de amigos da escola, vou encontrar com os amigos da faculdade hoje, querida. Quê? Pode parar, está dando nó. Não estou dizendo que está aprontando, mas está dando nó na esposa. Para com isso. Você casou, bicho. Agora você tem esposa.
Você tem filho. Se você é mais solteiro, você tem que prestar conta para tua mulher. Você está me ouvindo, irmãos? Fala, sim, Senhor, pastor. Sim, Senhor. Vou morrer logo, vou morrer. Fala, Deus. Sabe quando alguém diz assim, você tem que respeitar a minha privacidade? Morre logo, coisa ruim. Que privacidade o quê? Que privacidade o quê? Não tem que ter minha senha do computador. Tem sim. Irmã, se o teu marido não dá a senha do computador para você, nem do celular, põe ele para falar comigo, por favor. Esse irmão gosta. Nós não temos que ter, sabe, que privacidade, irmão. Nós somos um. Somos um. Não, está invadindo a minha privacidade. Não casasse, ficar solteiro o resto da vida. Aí você não aguenta, né? Não aguenta. Então abra a sua vida, irmão. Abre lá a senha do seu computador. Deixa a sua esposa olhar à vontade. Porque quanto mais ela olha, mais ela te protege. Amém? Só os irmãos falam, glória a Deus, pastor. Fala, assim seja. Amém. Vocês ouviram, irmãos? Foram eles que falaram. Se ele não quiser, você traz para mim, por favor. Sabe, quando alguém muda de emprego, ele muda de emprego, então ele só vai ter a chance de dar certo nesse emprego se ele matar o emprego anterior. Então ele não pode tratar da nova empresa, nova oportunidade, como ele tratava antes. Novas regras, novos valores, novos projetos. A pior coisa na vida das pessoas é querer viver como vivia antes, sem ter uma transformação. Tem que morrer, irmãos. Você precisa aprender a ter uma vida de morte para que as coisas deem certo na sua vida, de verdade. Em quais áreas você precisa morrer? Pensa um pouquinho. Se eu te desse um papel agora para você escrever só, eu preciso morrer nisso. Você tem dificuldade de escrever? Eu aposto que a tua esposa não teria. Ela falaria para você, não, filho, é isso. Você precisa morrer nisso, ó. Quando você fala assim comigo, nessa hora você precisava estar num caixão. Pelo menos era o meu desejo. Sabe, a nossa esposa, quer saber quem sou eu? Pergunta para minha esposa, cadê a santa? Está lá. Pergunta para ela. Ela me falou hoje, umas irmãs me perguntaram, pastora, o pastor é assim em casa também, tão feliz, tão alegre? Acho que falaram tão bravo também, ou não? Só foi feliz e alegre? Só feliz e alegre. Ela falou sim, em casa também. Mas ela não falou que em casa também eu sou bravo, também eu pego no pé, também eu faço assim às vezes, ó. Mas eu sou muito tolerante. De sábado e domingo eu nem faço assim. Quando ela está ocupada muito aqui, eu também nem faço assim. Mas quando ela não está ocupada, eu chego em casa e bato um olho e faço assim, ó. Ah, irmãos. Mas eu aprendi a morrer. Aprendi a morrer para essas coisas também. Aprendi a morrer para algumas exigências. Abro a gaveta assim, às vezes não tem uma camisa polo passada, que eu gosto de usar uma camisa polo. Não tem lá. Eu olho e falo, querida, você está acordando tão tarde. Ó, vou de camiseta pregar, o que você acha? Não, ela corre e passa. Aí ela morre. Aí ela vai e morre. Ai meu Deus, não passei a roupa e morre. Sabe, irmãos, todo mundo tem que morrer em alguma área. Não é verdade? Pensa um pouquinho. Vem alguém aqui no teclado só para me segurar aqui. Mas pensa um pouquinho. Quais áreas da sua vida você precisa morrer? Que área? Em quais situações você não acontece, você se transforma? Sabe quem é o David Baker? Quem que é o David Baker? Hã? Não, ué. David Baker é o professor lá que se transforma no Hulk, irmãos. David Bender.
Banner, David Banner, errei. Então errei. O David Banner. O cara lá, às vezes é assim, às vezes você vai se transformar no Hulk. Mas sabe que dá sinais, o corpo dá sinal? O David Banner lá, ele tinha que se controlar, lembra? Se causasse uma dor muito extrema nele, aí ele explodia. Eu nunca vi, estourava tudo, só que ainda a calça dele ficava inteira. Eu falei, como pode isso? Coisa de cinema. Glória a Deus, né? Mas, sabe, irmãos, você também é assim. Seu corpo dá sinais. Sabe, alguém que está perdendo a estribeira, alguém que às vezes cala, alguém que seca a língua, o coração dispara, fica com respiração ofegante, as mãos começam a transpirar gelado. São sinais, você está perdendo a estribeira. É a hora de morrer. É hora de morrer. Quando você olha, bate aquele negócio dentro, você fala assim. Aí você para. Para uma vida ressurreta, eu preciso ir para a cruz. Não vou falar. Não vou responder assim. Em vez de eu afirmar, eu vou perguntar. Em vez de declarar, eu vou pedir para me explicar, porque eu não entendi. Eu vou ter uma vida para mostrar que eu sirvo a Jesus, que eu sou uma ovelha, que eu sou manso. Mas que quando tem coisa errada, eu também sei ser firme, indignado. Acho que existe uma linha muito fina entre você ser firme e ser agressivo. As mulheres não entendem isso. Porque se você vira para a mulher e fala assim, não vou, pronto. Não é verdade, irmãs? Às vezes o marido não tem outro jeito de falar, ele vai ter que falar, não, assim não. Magoou, como você fala comigo? Mas que vai falar como? É uma coisa séria? Ou ele vai falar assim, querida, sabe, assim não dá. Tem hora que vai ter que falar firme. Assim não. Como eu acho que a mulher também deveria falar firme. Assim não, querido, assim você não fala comigo. Assim não. Sabe, basta, mas com amor. E o amor diz que tem que dizer. Quando fala com amor, você pensa logo no negócio doce. O amor foi uma cruz, irmão. Jesus, quando falou amor, não veio com um buquê de flor para ninguém, não. Mas Ele mostrou o amor pendurado naquele madeiro. Qual área você precisa morrer? Avalie. Curva a sua cabeça e avalie. Eu queria que você tomasse uma decisão hoje. Nisso que é gritante. Nisso você fala assim, olha, sabe, irmãos, às vezes é um pecado imoral. Às vezes você acessa pornografia. Às vezes você mantém conversas, sabe, pesadas. Às vezes você tem práticas, sabe, que não demonstram que de fato você é um homem de Deus, uma irmã, uma mulher de Deus, um jovem de Deus. Sabe, isso é o que deve ser crucificado na sua vida. E a cada dia, porque a cada dia parece que aquele ente que morreu quer descer da cruz. Não, teu lugar é permanecer lá, até que a vida ressurreta venha, até que venha a vitória, até que aquilo não te abale mais. Vida de cruz, vida de renúncia. Uma vida de cruz, uma vida de rendição. Pô, eu me rendo, mas esse é o meu olhar melhor. Avalie seu coração. Quando você diz que não tem tempo para liderar, por exemplo, isso é falta de morte, irmãos. Falta de cruz. Quando você fala que é muita exigência da igreja, você precisa morrer nessa hora. Porque você é um ser espiritual, tem um projeto divino,
E faz parte do plano de Deus que você passe por isso. Quando você acha que é muita pegação, que o seu líder às vezes fica muito no seu pé, pedindo para você comparecer nas células, nos cultos, está faltando morrer nessa hora. Uma vida de cruz vai te levar a um trono de glória. Quando olharem para você, quando a sua esposa olhar para você e falar assim: meu, ele mudou. É quando ouvimos a irmã Mariana falando das filhas. Elas mudaram. Elas encontraram a cruz, abriram mão do jeito de viver por si mesmo. Qual área você precisa morrer? Eu queria que, se você tem alguma área para morrer, ficasse de pé no seu lugar. Falei: eu preciso morrer. Eu identifiquei, tem áreas da minha vida que eu preciso morrer. Eu ainda vivo por mim. A equipe de louvor pode vir aqui.